Meus amados, bom dia. A palavra de hoje está lá em Romanos, no capítulo de número 1, aonde Paulo fala à igreja. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amados, é importante nós sabermos o que Paulo iniciou na sua carta aos Romanos. Porque Paulo falou que o que foi prometido pelo Espírito Santo através de seus profetas nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento estava se cumprindo naqueles dias com a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, que nascera da descendência de Davi segundo a carne, concebido por Maria através do Espírito Santo, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, para a ressurreição de todos os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo, a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Jesus de Nazaré, o Senhor da glória, o Messias, o enviado de Deus para trazer a graça de todo dom, de todo apostolado, de todo biskopado, de todo pastoreado. Que se os homens observassem e obedecessem às Escrituras, eles se transformariam naqueles que foram chamados pelo próprio Deus. Esta salvação cabe a nós, gentio. Jesus não veio para pregar para Samaria, para os gentios, mas ele veio para pregar para os israelenses, para o povo, raiz de Davi. Mas estes não aceitaram ele, e ele teve que atravessar a fronteira e pregar para aquela samaritana. Aquela samaritana, quando ela chamou aquela cidade para ouvir o Messias, o Evangelho chegou até nós pela propagação para aqueles que nem mereciam. Hoje nós somos como aquela vara enxertada à videira, conforme está lá em João capítulo 15. A vara em Deus que não der fruto, ele corta, mas a vara que der fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Nós somos também chamados por Jesus Cristo para apregoar as boas novas do Evangelho. O Espírito Santo nos alcança. Nós estamos enxertados na raiz de Davi. E quando Paulo prega aos romanos, ele também está pregando fora das fronteiras de Israel. Então, este evangelho pregado aos romanos também serve para nós, porque nós somos os amados de Deus, chamados pelo Espírito Santo através da sua graça. E ele nos chama de filhos através de Jesus Cristo, que pagou o preço de cruz, preço de morte, preço de aflição naquela cruz. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Primeiramente, a graça que eu dou a Deus por Jesus Cristo, a todos vós que estão ouvindo agora, porque ao mundo todo é anunciada esta palavra de fé. Hoje, o mundo todo ouve esta palavra de fé, vinda da parte de Deus aos que foram chamados, não segundo aquilo que Jesus veio fazer entre os israelenses, mas segundo a graça do Evangelho, segundo o alcance do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluias! Porque Deus, a quem sirvo em espírito, no Evangelho do seu Filho amado, Jesus de Nazaré, eu sou testemunha incessantemente e faço menção da palavra de Deus todos os dias, porque eu creio na ressurreição dos mortos e eu creio que Jesus Cristo arrebatará a sua igreja. Amados, pelo poder do nome de Jesus, peço sempre nas minhas orações
Oro sempre por aqueles que se submeteram até mesmo a andar debaixo dessa unção, até mesmo a andar debaixo dessa afirmação de vontade de Deus. Que eu venha oferecer uma boa oração diante de Deus por aqueles que se submetem até mesmo a este princípio espiritual e de ministração segundo a palavra de Deus. Porque desejo me comunicar com vocês com dons espirituais, para que vocês sejam confortados. Eu desejo ministrar a vocês com a autoridade do Espírito, para que vocês compreendam que parte de Deus é essa autoridade. E isto para que juntamente convosco eu seja consolado em fé mútua, porque se eu ver o seu crescimento, se eu ver a sua família liberta, se eu ver o enfermo levantando, a minha fé ela é mútua. Eu também sou consolado quando eu vejo as maravilhas de Deus dentro da casa daqueles em quem eu prego. Porque nada me adiantaria pregar para vós se o Espírito Santo também não trouxesse os seus feitos a esta casa. Seria em vão. Na verdade, não seria eu sacerdote do Senhor. Pelo contrário, seria um qualquer que leva a palavra de Deus de qualquer jeito sobre a terra. Não é esse o princípio aqui. Não quero, porém, irmãos, que vocês me ignorem por muitas vezes, pois eu me proponho a estar convosco todos os dias. Eu me proponho a pregar o Evangelho todos os dias. E até agora eu não fui impedido por Deus para pregar as boas novas do Evangelho. Porque o próprio Deus se agrada de um Evangelho que não é faccioso e nem mentiroso. E que nem é fundamentado em filosofias, ou até mesmo em escatologias, ou até mesmo em disciplinas feitas por homens. Para que também ter entre vós frutos, porque se eu ensino aqui o evangelho do reino, é para que você também tenha fruto, e para que você também cresça em espírito na presença do Senhor. Como também todos os gentios que antigamente não conhecia a Deus através do Senhor Jesus Cristo, e agora conhece. Amados, eu não sou devedor da pregação do evangelho. Eu não sou devedor de ninguém, nem a bárbaros, nem a gregos, nem a gentil, nem aos hipócritas, nem aos altivos, nem aos soberbos, nem aos avarentos, nem a corruptos, porque o evangelho está sendo pregado. E cada um que se subjugue-se a si mesmo, para se levantar diante de Deus como sábios, e não como ignorantes, e não como aqueles que têm falta de entendimento, porque o evangelho está sendo explicado pelo poder do nome de Jesus. Assim, meus amados, quanto a mim, eu estou pronto para anunciar o Evangelho de Deus. Eu estou pronto para ir até os confins da terra, se assim Deus permitir. Eu estou pronto para fazer uma obra crescer, não só por princípios espirituais, mas por princípios administrativos e de direito, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, segundo a própria lei dos homens, pelo poder do nome de Jesus, para fazer crescer uma obra sobre esta terra. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois ele é poder de Deus para a minha salvação, porque eu creio. E para você também tem que ser salvação, porque você tem que crer. Pois aquele que não crê não agrada a Deus, pois o justo agrada a Deus por fé. Deus vai julgar primeiramente o judeu, depois aos gregos, aos samaritanos e até mesmo nós aqui do Brasil, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Em Jesus Cristo se descobre toda a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o meu justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, meus amados. Não pensa você que Deus é só amor, porque a palavra do Senhor diz que ele é justiça. E a ira de Deus ela é vindoura, ela está para chegar pelo poder do nome de Jesus, aonde Deus vai se submeter toda a alma, e essas almas vai dobrar o seu joelho e vai confessar Jesus Cristo ao Senhor, e vai ter uma separação entre joio e entre trigo. Entre aqueles que pregaram a verdade, entre aqueles que simplesmente instituíram impérios sobre a terra às custas de ovelhas.
Impiedade, injustiça dos homens, que detém a verdade por injustiça, isso é com Deus, não sou eu. Não cabe a mim julgar as coisas, porque a palavra do Senhor diz: não julgueis nada antes do tempo. Dê um conselho, mas não julgue. Ensine, envia, mas não julgue. Ora, meus amados, Jesus andou com Judas até o último dia em que foi traído pelo próprio Judas. Todos aqueles que nos traem ou que não andam com a gente em espírito e em verdade, esses quem tem que ter com eles é Deus. Pois eu vou tê-los como irmãos até o dia do arrebatamento pelo poder do nome de Jesus, se for na minha geração. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele mesmo, no próprio Deus, se manifesta através do seu Espírito. Porque Deus manifestou através do sacrifício da cruz e da manifestação do Espírito Santo após Atos dos Apóstolos. Porque as coisas invisíveis da criação do mundo, tanto ao eterno poder de Deus como a sua divindade, isso se entende claramente pelas coisas que se vê, meu amigo, pelas coisas que foram criadas. Quando você olha para um rio, olha para a natureza, olha até mesmo para o sol, você sabe que existe uma mente superior que criou tudo isso, porque isso aqui não é fruto de explosão. O cientista diz que o homem veio do macaco. E isso, meu amigo, é uma falácia, porque senão teria macaco se transformando em gente até hoje. Explosão não gera uma coisa ordenada, coordenada, como é isso que existe sobre a Terra. A água evapora, faz a destilação, a condensação e volta ao seu lugar, meu amado, pelo poder do nome de Jesus. Nós temos que ser crentes inteligentes e não crentes que andam dados por qualquer vento de doutrina. Ora, se aquilo que é idolatria, é imagem de escultura, feita por mãos humanas, a gente olha para os olhos, não ouve, não fala e não vê, e ainda é feito por mãos humanas, tolo é aquele que se ajoelha e adora uma imagem. E se ele crê que é um espírito de Maria, de Paulo, de Pedro, de João, já não é mais catolicismo, é espiritismo. Aí já é facção de coisas que Deus não aprova, conforme o Salmo 115. Portanto, tendo eu conhecido a Deus, eu não me glorifico, meu amigo. Eu não fico me glorificando das minhas intimidades com Deus. Porque eu creio em Deus não pelo que eu falo, mas pelo que eu vejo em espírito, em visões noturnas, ou até mesmo quando eu estou de joelho dobrado. Eu conheço a Deus não só de ouvir falar, mas eu conheço a Deus até mesmo do toque, pelo poder do nome de Jesus e do seu beijo, em nome de Jesus. Amados, eu não estou aqui com palavras de persuasão ou de sabedoria humana. Eu dou graças a Deus, amados, porque em nome de Jesus, aquilo que nós falamos não é discurso de insensato e nem é gerado por coração humano. Dizendo que Deus, o próprio Deus fala que os sábios vão se tornar loucos. Porque mudam a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança de imagens de homem corruptível, ou até mesmo de aves, de boi, de quadrúpede. Amados, isso é insensatez. O homem que faz uma imagem de escultura e ajoelha aos pés dela, ele é insensato, é um ignorante. O que é a ignorância? É a falta de conhecimento das coisas de Deus. Por isso também Deus entrega a eles as suas próprias concupiscências, as concupiscências dos seus corações, as imundícias, para que eles mesmos sejam desonrados nos seus corpos naturais. Pois mudam a verdade de Deus em mentira, e honram e servem mais a criatura que eles mesmos criaram, do que o bendito e eterno, o Senhor da glória e o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Por isso Deus abandona eles às paixões infames. E este povo fica vulnerável até mesmo a praticar atos insensatos sobre a terra. Atos carnais, homem com homem, mulher com mulher. E as leis do nosso país, por falta de entendimento, ainda aprovam essas coisas. Mas isso é outro assunto. Não cabe a eu julgar com consciência humana. Eu estou aqui falando de coisas espirituais. Porque até as mulheres mudam o seu curso natural. Ao contrário da sua própria natureza.
Amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Semelhante também os homens, deixando o seu curso natural, que são as mulheres, se inflamam em sensualidade com outros homens. Homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. Se estão errados, amados, isso é uma questão de consciência, é problema deles para lá, pelo poder do nome de Jesus. Essa palavra ela é muito interessante. Em nome de Jesus. Eu quero explanar essa palavra por 2 horas. Toda palavra que eu coloco aqui é só um tópico, meu amado. Em nome de Jesus. Meu nome é pastor Assênio Santos. Eu sou evangelista e conferencista do reino do Senhor Jesus Cristo sobre esta terra. Pregador do evangelho do reino. Em nome de Jesus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu telefone é 61 9612-8776. Compartilhe, amados. Compartilhe porque tem muita gente querendo ouvir esta pregação. E eles só vão ser libertos da sua malícia, da sua avareza, da sua maldade, da sua inveja, dos homicídios, das contendas, depois que ouvir a verdadeira palavra do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus. O que diz a palavra? Que a palavra de Deus liberta. Que ela corta, ela é como espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos, separar as juntas da medula. Amados, em nome de Jesus, compartilhe essa palavra, porque tem muito murmurador, muito detrator, muito aborrecedor de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes, nécios, infiéis. Amados, são tantos que eles venham a conhecer o juízo de Deus que está vindo sobre essa terra, porque eu estou aqui alertando para juízo. Ou toma posição de vaso, de homem íntegro, reto, temente ao Senhor e se desviando de mal, homem ou mulher, que toma posição de retidão, ou então, meu amado, eu sinto muito, vai ser julgado. Você pode não ser reto 100%, mas você tem que tentar todo dia. Porque quando você vai tentando, aí chega o dia que será o dia perfeito, o dia do varão perfeito, da mulher perfeita, diante de Deus. Porque a Bíblia diz, seja santo como eu sou santo. E ser santo é ser separado. Ser santo não é estar em cima de um pedestal, ou trazendo a santidade por causa de vestes. Cuidado. Deus analisa tudo, Ele sonda o coração dos homens. Em nome de Jesus, graça e paz da parte do Senhor. Glória a Deus.